Continuação do vídeo anterior, Conclave de Líderes. Ninguém em sã consciência poderá negar que velhas fórmulas religiosas foram copiadas para a estrutura de nossa seara, estimulando o retorno de fracassadas vivências da alma no campo do egoísmo. Religião sem religiosidade é uma dicotomia milenar em nossas ações. Temos projetos sociais religiosos, entretanto são excessos os nossos projetos pedagógicos de religiosidade. A ação social espírita, tão rica de iniciativas, quase sempre tem priorizado o ato de solidariedade, distante de seu caráter educativo, esbarrando vez que outra nos atos dos movimentos religiosos de massa, encalhando inúmeras vezes a embarcação do raciocínio nos excessos da fé de superfície. Nossas ações sociais estão cada vez mais contaminadas pela linguagem dos significados, isto é, pela concepção interpretativa do espiritismo, concentrada no discurso salvacionista, sustentando posturas de ufanismo ideológico e ausência de diálogo, em oposição aos princípios de fraternidade acolhedora e interatividade pacífica, os quais emergem da filosofia espírita e que deveriam florescer em relações de paz e inclusão. Assim expressamos com rigor, para que não estimulem em suas fainas de formação de opinião as expectativas de angelitude após a morte corporal. Por mais nobres sejam as obras que ergamos, por mais devoção a elas ofereçamos, torna-se imperioso o desapego de fantasias de merecimento em torno de supostas honrarias no reino dos espíritos. Adotemos a condição de aprendizes e servos, pelo bem de nossa paz. Nossas atividades, por mais nobres, não passam de frutos de boa vontade de quem está recomeçando. A visão religiosa com a qual fomos educados fez do erro pecado e da melhoria da alma uma virtude para almas seletas. Jesus, como modelo e guia, tem sido interpretado como uma meta distante e para poucos, incentivando a mentalidade da estagnação. Ao longo dos milênios de experimentos evolutivos, o homem instintivamente praticou adoração ao Ser Supremo, através das mais variadas formas, desde os horizontes da racionalidade primitiva até os pródromos da religião organizada. Foram muitas as conquistas humanas, cujo fim foi reverenciar esse ser onipotente, que hoje chamamos Criador e Pai. Semelhantes vivências arquivadas na alma passaram a constituir o patrimônio mental da religiosidade. Impulso humano é para buscar o transcendental, o sagrado, e como religiosidade, expressa-se de conformidade com as conquistas espirituais e intelectivas. Há necessidade psicológica de adoração exterior, para tornar mais concreta a relação com Deus, fez surgir um enorme contingente de rituais e cerimônias, castas e convenções, que determinaram uma ética própria para quantos se filiassem aos roteiros dessa ou daquela crença. Nasceram então os protótipos de conduta religiosa, estabelecida para que o homem se apresente a Deus, em condições dignas de sua aprovação. Secciona-se o profano do sagrado, causando uma dicotomia inconciliável entre comportamentos classificados como puros e impuros aos olhos do Pai. O dogma como crença imposto toma feições fortes porque veio a galope no dorso das ameaças do céu, nascidas em concílios e tribunais, recheados de interesses de facção. Dentre essas sacramentações ideológicas que sulcaram a mente com nocivas noções sobre o que seja renovação espiritual, vamos encontrar o terrível vício de santificação, resultante das ideias de angelitude instantâneas, conduzindo a criatura para condutas puritanas, das quais não faziam parte os seus sentimentos, uma idealização do que seja ser cristão. Associamos assim a tarefa da santificação pessoal, nos dias atuais, à ideia de uma vida sem infortúnios, como se santificar fosse uma fórmula de baixo custo para nos livrar da dor. Um modo fácil de alcançar o reino dos céus. Façamos tudo certinho, e Deus nos recompensa com a felicidade. Fazemos negócios com Deus. A negação das necessidades íntimas, a título de santificação, leva a uma ruptura, nem sempre bem conduzida por parte de quantos anseiam pelos novos ideais de espiritualização. Essa ruptura, no entanto, precisa ser feita passo a passo, para não gerar maiores lutas. O nível de exigência excessivo com a melhoria interior pode gerar muitas distonias. Confundimos elevada soma de cobrança com o esforço efetivo de transformação. A cobrança gera angústia, e somente o esforço sereno leva à libertação.
Muitas ilusões e preconceitos cercam o processo da reforma íntima. Alguns deles são: a ideia de saltos evolutivos com mudanças abruptas, a presunção de que somente o espiritismo pode propiciar a melhoria do homem, a concepção de estar na tarefa doutrinária seja automaticamente um indício de conquista virtuosa, a falsa concepção de que existem partes de nós que não podem ser aproveitadas e precisam ser eliminadas ou substituídas por algo nobre, a prisão a modelos mentais de ação, como critério de avaliação de crescimento espiritual. Poderíamos assinalar que vivemos em maior ou menor influência, sob o milenar arquétipo de santificação. A própria lei do progresso acende a chama do desejo de ser melhor. No entanto, nossos condicionamentos morais assopram vigorosamente sobre o campo do discernimento, criando miragens e perturbações sem fim. Nosso apelo a todos que aqui se encontram, perante a toga da responsabilidade de serem influentes líderes da comunidade doutrinária, é de que debrucem sobre o tema pouco devassado da conquista de si mesmo e nos auxiliem a entender um programa de moralização dos conceitos espíritas, promovendo a casa espírita, ao ideário de ser uma autêntica escola do espírito. A reforma íntima tão decantada não tem sido devidamente explicada. Que fique clara nossa intenção. O espiritismo em si, enquanto teoria, é moralizador. Porém, quantos lhe aderem aos princípios, suplicam clarezas nos rumos para que edifiquem na intimidade a personalidade nova, já almejada pela maioria dos que se encontram atraídos para as propostas espiritistas. Como mudar? Como fazer? Como ser um homem de bem? Eis as nossas questões. Jesus nos ampare nesses tempos novos de renovação e pacificação da humanidade, com todas as forças para atender o apelo sábio de Emmanuel, quando diz: expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre primeiramente o espilai dos vossos corações. Após os cumprimentos finais, vimos que extensa fila de cooperadores formava um corredor indicando por onde regressariam quantos estavam emancipados do corpo. Devido à condição de semi-torpor, não ofereciam condições favoráveis ao diálogo, a não ser um ou outro, que já demonstrava melhor habilidade nas incursões noturnas, fora da vida corporal. Desfeita rapidamente aquela aglomeração, cada um retornava a seus afazeres. Rosângela, Sérgio e Pedro Elvésio, jovens com os quais sempre contávamos nas atividades junto ao Hospital Esperança, solicitaram-nos alguns momentos de prosa com Dona Modesta. Para nossa surpresa, quando percebemos, ela própria, espontaneamente, deslocava-se da nossa mesa, onde se encontrava, em nossa direção, a nos dizer: teremos alcançado nossos nobres objetivos, irmã-se? Creio que sim, Dona Modesta. O ambiente estava apropriado, e no que pude avaliar, as disposições psicológicas de nossos irmãos, com a transposição do milênio, de alguma forma infundiam-lhe um ânimo especial para que arquivem desejavelmente a mensagem em seus corações. Precisaremos de tempo para ferir com exatidão as promessas desse momento. Aguardemos. No entanto, Dona Modesta, nossos jovens, como de costume, ficaram muito motivados e querem experimentar sua vivência com algumas indagações. Estou à disposição. Com sua natural curiosidade, Rosângela foi a primeira a interrogar. Notei certa inquietude entre os participantes nesse estado de graça fora da matéria. Em alguns casos, era visível o desagrado com algumas falas do professor Cícero. Como pode isso ocorrer entre os 1000 escolhidos pelo Senhor para ouvir essa preleção? Não deveriam estar alegres e demonstrando mais satisfação com a ocasião, em razão da grandeza que possuem, como líderes religiosos? Ela ainda externava suas questões, tomando por base a recém-finda experiência na carne, junto às fileiras do protestantismo. Suas expressões ainda deixavam claro suas visões evangélicas. Seu desejo de aprender, no entanto, era enorme. Rosângela, minha jovem, não são escolhidos do Senhor, e nem estão em estado de graça. São almas que lutam tenazmente com suas tendências. De fato, não deveriam estagiar ainda nesse psiquismo de desagrado, quando ouviram as claras advertências do professor. Todavia, essas criaturas que aqui foram trazidas são os 1000 líderes espíritas encarnados que mais padecem de um terrível mal, o qual assolou a maioria das leiras de serviço do Cristo, nas expressões religiosas de todos os tempos. E que mal é esse, Dona Modesta?
atalhou Rosângela ansiosa. A doença da autossuficiência espiritual, ou o fascínio com a importância grandiosa que muitos corações supõem possuir nos serviços de Jesus. Os amigos espíritas, especialmente os mais experimentados na arte de liderar, precisam vigiar com muita cautela o encanto que têm devotado às suas folhas de serviços. Vastas vezes confundem quantidade de tarefas e realizações com ascensão evolutiva, como se fizessem carreira nos ofícios de sua espiritualização. Ocorre que muitos corações de ideal, em todas as atividades doutrinárias, têm passado pelas tarefas sem se educarem através delas, e quanto mais expressivas elas são, mais aumentam os riscos de vaidade e ilusão. Temos por aqui vastos pavilhões de médiuns, divulgadores, escritores, evangelizadores da juventude, presidentes de centros espíritas, dispensadores da caridade pública, todos abençoados com as luzes da doutrina espírita, entretanto, sem conquistarem sua luz própria. Sufocaram-se no orgulho com a cultura e a experiência doutrinária, e negligenciaram o engrandecimento moral de si mesmo, através da reeducação dos hábitos e da aquisição de virtudes eternas. É um engano milenar da ilusão humana, ainda afeiçoada a vantagens existentes, sem a consolidação dos ensinos cristãos no próprio coração. Como disse o Senhor, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Sérgio, não contendo seu desejo de aprender e participar, externou: Dona Modesta, qual a principal imperfeição desses líderes, que estaria redundando em problemas para com os ofícios da seara? São excessivamente controladores, por julgar e enxergar mais. Carregam consigo uma das mais antigas mazelas humanas, o desejo de serem servidos. Uma faceta emocional sutil do desejo de serem amados ou da necessidade de serem queridos e aprovados pelos outros, a qual termina por ser transferida para o costume de serem bajulados e incensados pelos que lhe rodeiam. Esse velho monstro da alma surge sorrateiramente como um hábito doentio de ordenar e comandar pessoas, já experimentado em muitas e muitas vidas sucessivas, uma forma de satisfação do egoísmo humano. Considerando o vício de prestígio que carregam esses corações, são intensamente atraídos para posturas de destaque. Adoram os cargos e o poder, e embora possamos encontrá-los também distantes dos títulos, estes são por eles possuídos no campo psicológico. São criaturas que realizam muito e têm significativa visão de conjunto das necessidades do movimento social, em torno das ideias espíritas. Apenas pecando pelo orgulho em que se inspiram, por suporem possuir todas as respostas e caminhos para todas as necessidades e percalços da seara. Isso lhes torna úteis em certas situações e extremamente rejeitados pela arrogância em outras ocasiões, quando excedem na atitude com sua suposta sapiência e grandeza. Verdadeiramente, nossos irmãos que aqui estiveram guardam conquistas apreciáveis, porém nem sempre conseguem deixar de se enganar pelo silibino personalismo que ainda carregam. Uma vez nessa postura, fica fácil reconhecer-lhes as imperfeições prejudiciais ao serviço da obra cristã, porque não ouvem opiniões, por julgarem ter as melhores. Guardam convicções pessoais exacerbadas. Não dão atenção às críticas. Quase sempre decidem sozinhos. Tornam-se pouco afetivos, muito racionais, e adoram mandar sem fazer, ordenar sem cumprir. O conjunto dessas características promove-os a uma das condições mais inaceitáveis na atualidade para quaisquer agrupamentos que se proponham a crescer espiritualmente, o autoritarismo. Mas Dona Modesta, continuou indagando Sérgio, o que lhes tem faltado para agirem com essa atitude de supremacia? Visão imortalista, meu filho. Lembro-me como se fosse hoje. Quando encarnada, o espiritismo prático ou mediunidade espontânea era de uma riqueza incomparável, conduzindo homens a uma visão de vida afinada com a ética de imortalidade. Hoje há uma priorização com o assistencialismo e a preservação filosófica, no qual as grandes maiorias dos núcleos distanciaram das vivências de intercâmbio sadias e educativas nos horizontes da mediunidade santificada. Faltam-lhes o espiritismo com espíritos, na expressão de Ivone do Amaral Pereira. O exercício mediúnico sério tem sido escasso nas casas do espiritismo, e o que preponderá é o consolo nas sessões de intercâmbio. Embora com seus méritos, a transcendência da faculdade que liga os mundos
não têm se convertido em chances para que os benfeitores do além possam transmitir sua experiência e participar com mais assiduidade das vivências dos homens. Não foram poucas as vezes em que Bezerra de Menezes teve que contar com centros de Umbanda e Candomblé, nos quais encontram-se muitos corações afeiçoados ao amor, para fazer seus ditados ou operar suas curas. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.